E, gente, agora eu vou trazer um pouquinho de bastidor sobre a escolha de Cristiano Zanin. Cristiano Zanin e Luiz Inácio Lula da Silva têm uma relação de extrema confiança. Zanin foi o advogado dele na Lava Jato, foi a pessoa em quem Lula mais se apoiou durante esses momentos difíceis na cadeia. É dele o habeas corpus para a soltura de Lula, é dele a estratégia que tira Lula da cadeia. Lula opta, então, por essa solução de extrema confiança, diferente de mandatos anteriores. Mas tinha muita gente nesse jogo. E até ali, mais ou menos uma semana atrás, pessoas que estavam fazendo lobbies por nomes diferentes ainda tinham dúvidas de qual seria o indicado do presidente Lula. A decisão foi tomada exatamente uma semana atrás pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e uma das primeiras pessoas que ele comunicou foi o ministro Alexandre de Moraes. Num almoço no Palácio do Planalto, o presidente Lula comunica ao ministro Alexandre de Moraes que estava escolhendo os dois nomes preferidos dele, o ministro Floriano e o ministro André Ramos, para ocupar as vagas do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Ele entregava, assim, a Alexandre de Moraes uma influência importante no TSE e avisava a ele que iria indicar Zanin para o STF. As reações são bastante positivas dentro do Supremo, é praxe que seja assim, mas não era o nome preferido do Supremo Tribunal Federal. A partir daí, esse nome chega ao Supremo Tribunal Federal, outros ministros são informados, é quando a gente traz para vocês esta informação de que Zanin tinha sido escolhido, os ministros do STF estavam sendo informados e que o nome sairia em breve. Logo depois, isso foi numa quinta-feira, já no fim de semana, tem um churrasco no Palácio do Alvorada, promovido pelo presidente Lula, no qual comparecem os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o ex-ministro Ricardo Lewandowski. Ali, de novo, o nome de Zanin é citado, o presidente Lula deixa claro a sua preferência e fica também evidente que o nome de Zanin ia ser indicado nesta semana. E mesmo toda a confusão que a gente assistiu no Congresso Nacional, todo o rebuliço ali envolvendo a articulação difícil do governo, não impediu o presidente Lula de dar esse passo que ele já vinha planejando há uma semana. E o cenário se fecha ontem com o jantar que o Theo acabou de citar, em que o presidente Lula se reúne com o próprio Zanin, com o Gilmar Mendes, com o Alexandre de Moraes, que vão estar nesse grupo aí, muito próximos do novo ministro, caso ele seja aprovado no Senado, dentro do STF, e também já azeitando o caminho para a sabatina, para a aprovação dele no Senado, com Davi Alcolumbre e com Rodrigo Pacheco. Agora, vamos falar desses próximos passos? O Senado. O nome será apreciado na Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Davi Alcolumbre. Mais cedo, Rodrigo Pacheco disse que Zanin reúne os predicados para a vaga. Eu já conversei com o presidente Davi Alcolumbre, que dará o andamento à mensagem na Comissão de Constituição e Justiça. Vai fazer a sabatina, a apreciação do nome e vamos submeter ao plenário do Senado Federal a partir desse exame da CCJ. Como você avalia o nome do Zanin? Avalio positivamente, alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa é uma avaliação, obviamente, que o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer. Aliados de Davi Alcolumbre, o presidente da CCJ, disseram ao analista da CNN, Caio Junqueira, que o senador não vai colocar obstáculos para fazer a sabatina com Zanin. A matéria está no site da CNN. Alcolumbre sinalizou que deve ajudar já em uma conversa com Lula ontem por telefone. E os dois têm reunião hoje no Palácio do Planalto. O presidente da CCJ disse ainda que deve respeitar a liturgia. Zanin teria conversado tanto por telefone quanto pessoalmente com assessores e senadores. Isso pode fazer com que não dê tempo para a sabatina acontecer antes do recesso parlamentar de julho. Lembrando que Alcolumbre
Columbre atrasou em 4 meses a sabatina do ministro André Mendonça durante o governo Bolsonaro. O cenário parece não ser o mesmo para Cristiano Zanin. Talvez, tudo indica que vai ser bem mais rápido. Eu começo então a nossa análise. Zambelli, começo com você. Qual as perspectivas que você vê agora que a escolha está feita para Cristiano Zanin, para a sabatina nele no Senado, para esse início dele ali dentro do STF? Todo mundo diz que são 11 ilhas, mas a qual grupo que ele deve estar mais próximo? Como você vê esses primeiros passos dele? Boa noite, Raquel. Boa noite, Joel, Carla, Tainá. Veja, ele tem 47 anos, né? Então, essa é uma informação importante. É um ministro que vai ficar na casa durante quase 30 anos, né? Isso também cria, dentro da corte, uma disposição de buscar entendimentos. Porque a corte ali, os ministros, embora sejam 11 ilhas, eles estão constantemente se articulando para formar maiorias, né? Para constituir maiorias. Então, recebendo um novo membro, que tem quase 3 décadas pela frente de atuação, é prudente estar alinhado, digamos assim. Por isso que eu tenho ouvido nos últimos dias em Brasília esse protocolo que foi feito pelo presidente Lula de apresentar o Cristiano Zanin aos ministros, jantares, almoços e tal. É um pouco esse processo de gestão, né, do nome, que, como você disse, não era aquele nome dos sonhos da maior parte dos ministros do Supremo, mas é uma atribuição do presidente, reúne um notório saber jurídico, se o Senado aprovar, é o que diz a lei, né? Então, não tem que contestar, os ministros não vão brigar, não vão enfrentar o presidente da República nesse seu desejo embasado legalmente. Então, eu vejo assim, nesse momento, da parte do novo integrante da Corte, é sempre buscar uma consistência política. O Zanin tem um entendimento político diferente de muitos outros membros que vieram da magistratura, que vieram de posições mais técnicas. Ele é um advogado, um criminalista, quer dizer, um personagem que sempre já advogou para políticos em muitos momentos da sua vida, inclusive pelo presidente Lula. Tem uma história de proximidade com o presidente Lula e com outras figuras do PT que ocuparam posições importantes no governo. Então, ele tem atributos para construir esse espaço dentro do Supremo. O que eu queria chamar a atenção, Raquel, eu estava vendo aqui o relato do Theo, ali de Brasília. Esse episódio da indicação do Cristiano Zanin para o Supremo, eu acho que ele tem um caráter simbólico muito importante nesse momento da República, né? O presidente Lula, mesmo sabendo de resistências que havia, políticas no próprio Supremo, ele resolveu bancar o seu nome, né? O nome da sua confiança, porque na cabeça do presidente Lula, a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo também é uma espécie de cereja no bolo desse processo de desconstrução da Lava Jato. O presidente ficou mais de 500 dias preso, o presidente foi condenado, passou por um processo aí que ele mesmo chama de tentativa de sepultá-lo vivo, né? E quando ele volta à presidência, o principal antagonista dele, apesar de Bolsonaro ser naturalmente o antagonista, o outro polo, o principal antagonista do presidente, se a gente for olhar inclusive os discursos e as falas dele desde janeiro, é a Lava Jato, é Sérgio Moro. Ele falou uma entrevista que ele concedeu recentemente que queria, falou um palavrão, né? Ferrar o Sérgio Moro, né? Eu nunca vi ele falar isso do Bolsonaro, por exemplo. Nunca vi. Mas então existe ali uma tentativa de demonstrar que, olha, o advogado que construiu a estratégia que tornou o Sérgio Moro parcial, que me permitiu voltar à vida pública, à vida política, ele hoje ocupa um assento na Corte Suprema. Eu acho que tem um aspecto simbólico muito importante nesse momento do país, em que os presidentes sempre buscam encontrar os seus antagonistas, né? Então, o antagonista do Lula, na minha cabeça, é muito mais a Lava Jato do que Jair Bolsonaro, do ponto de vista como funciona a cabeça do presidente. E ele, indicando o Cristiano Zanin, eu acho que ele dá uma conotação muito robusta para esse caráter simbólico de o meu advogado, que me defendeu e o que permitiu, que construiu a estratégia, que me permitiu disputar a eleição, vencer a eleição e voltar ao poder, ele está hoje na Corte Suprema e, portanto, terá uma influência na Corte, será um formador de opinião
durante os próximos 27 anos no Supremo Tribunal Federal. Ele está deixando claro que a tese jurídica dele venceu. Isso. É a vitória. E é a vitória, exatamente. Eu vou trazer um pouquinho, a gente ainda não sabe bem quando que o Zanin vai ser sabatinado, exatamente quando que ele toma posse da cadeira que era de Ricardo Lewandowski, mas nós conversamos hoje com o professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, Jorge Zabdul, para saber as ações do STF de destaque já liberadas para entrar na pauta. Lembrando que a pauta do STF, claro, sempre pode mudar, mas a nossa ideia é trazer um panorama de temas que o advogado Cristiano Zanin pode participar se for confirmado para a vaga de ministro. Dentre os possíveis julgamentos estão o marco temporal das terras indígenas. A Rosa Weber disse que deve começar a discussão na próxima quarta-feira. O juiz de garantias está, a princípio, marcado para começar dia 14 de junho. O juiz de garantias é uma figura que surgiu no pacote anticrimes em 2019, no governo de Jair Bolsonaro. Trata-se de um magistrado que atua na instrução da investigação, por exemplo, autoriza mandados de busca. Esse juiz não atuaria na fase do processo penal. Ações penais dos ataques de 8 de janeiro, claro, são mais de 1.100 réus por participação nos atos criminosos. Recurso da defesa de Arthur Lira em acusação de corrupção passiva e eventual responsabilização das Big Techs. São ações que tratam de regras definidas pelo Marco Civil da Internet. Essas ações podem definir a responsabilidade de empresas que operam redes sociais pela manutenção de conteúdo ilegal postado pelos usuários nas plataformas. Tainá, como é que está sendo recebido o nome de Zanin aí em Brasília pelas figuras mais proeminentes do governo e da oposição? Raquel, boa noite para todo mundo. Eu estive hoje lá no Senado, me pareceu um clima muito ameno, muito diferente do que a gente acompanhou ontem na Câmara dos Deputados, onde eu também estive. E sobre o nome de Zanin, me parece que há um ambiente, uma boa vontade dos senadores com a aprovação dessa indicação. Foi uma indicação preparada já pelo presidente da República, que, embora não falasse publicamente sobre isso, nos bastidores, todos os seus auxiliares mais próximos já indicavam que haveria o nome de Zanin como o primeiro indicado para essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, acho que Lula foi azeitando o ambiente para que chegasse no momento certo dessa indicação. Você trouxe na semana passada de que ele já havia conversado com ministros, essa apuração avançou no churrasco, né, que ele fez no Alvorada. Esse assunto veio ali na roda de conversa com os ministros, quando, segundo os auxiliares, Lula se sentiu mais confiante para levar a indicação adiante nesta semana. Agora, Raquel, o que a gente tem que ver é o que vai sair dessa reunião com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o Davi Alcolumbre, que está em meio a vários imbrólios no Senado. É um senador muito forte. Vale lembrar, fez as indicações do complicadíssimo União Brasil dos ministérios. Ele está em meio àquela discussão da perfuração na foz do Amazonas. Tem também a CPMI. Alcolumbre peitou o Senado e o próprio governo quando disse que não apoiaria a indicação de Eduardo Braga para ser o presidente da casa, mas que apoiaria o indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Então, eu estou muito curiosa para saber se vai haver desfecho ou se vai haver alguma indicação positiva, algum gesto vindo do Palácio do Planalto para Alcolumbre.